A Ampu Brasil encerra hoje a sua edição especial sobre o processo de independência do Brasil, apresentado pelo professor Jurandir Malerba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiquem ligados nos próximos episódios do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica. A trajetória do primeiro reinado, com Dom Pedro I à frente, foi melancólica. Entre 1826, quando se iniciou a primeira legislatura da Câmara dos Deputados, que rapidamente se revelou hostil aos impulsos autoritários de Dom Pedro, até 1831, ano que ele abdicou, se deflagraram a queda vertiginosa da popularidade do imperador e a ascensão do prestígio da Câmara dos Deputados. Em contraposição, o monarca escolheu a dedo os componentes do Senado e os seus ministros conservadores. Muitos episódios marcariam depreciativamente a atuação desses conservadores e esses ministros que chegaram a ser processados, inclusive, por várias acusações, desde malversação de verbas até a instalação inconstitucional de comissões militares. Contribuiu também para esquentar os ânimos o envolvimento de Dom Pedro na crise de sucessão do trono português, que eclodiu com a morte de Dom João VI em 1826 em Portugal. Também o excessivo número de cargos ocupados por portugueses no Império Brasileiro causava grande mal-estar na oposição e na opinião pública brasileira. Os setores agrários dominantes representados no parlamento, porém, não desejavam a solução radical e a deposição de Carlos X continuar agora depois de até a instalação inconstitucional de comissões militares. O que parece fundamental nisso tudo é que esses sujeitos portugueses da Lei-Mar, no trato dos interesses do Estado, um Estado longínquo, espectral, por assim dizer, foram plantando e colhendo na formação dessa classe dominante local, foram plantando e colhendo seus próprios interesses, como proprietários rurais, como exportadores de commodities, traficantes de escravos. Foram ganhando status social e projeção política nos circuitos coloniais. Casaram suas filhas e filhos com filhos e filhas de outros potentados, expandindo as suas redes de sustentação e o poderio político contra os chamados inimigos internos, escravos, homens pobres, livres, e inimigos externos, como depois se tornaram os próprios portugueses do reino. Nesse longo quadrante, a gente assiste ao se fazer de uma classe social nascida crioula, mas que se diferencia a partir de interesses econômicos de classe proprietária de terras, de escravos e beneficiária maior da condição colonial. A essa classe se tornavam fluidos quaisquer traços identitários e credos políticos muito rígidos. Ela foi monarquista convicta quando esperava de Lisboa as nomeações e distinções honoríficas, assim como fiadora da unidade do Império. Foi republicana quando vislumbrou no republicanismo potência para enfrentar a pressão tributária da coroa que ameaçava os seus negócios, como na Inconfidência Mineira. Depois da Revolução Haitiana de 1794, percebeu que uma república não seria a solução, mas ameaça para sua condição e seu lugar privilegiado, e se reconciliou com a coroa. Nos anos da independência, aderiu ao compromisso monárquico quando percebeu que a monarquia seria salvaguarda para os seus negócios comerciais na Europa e aliada fundamental contra os inimigos domésticos. Abraçou a independência pela via conservadora quando a metrópole, em vez de alavanca, se mostrou um obstáculo para os seus interesses, que iam se tornando mais e mais claros. Enfim, essa classe larvalmente portuguesa, feita uma aristocracia rural forjada no tráfico humano e na escravidão, de certo modo foi tomando consciência de si enquanto formulava os seus projetos de Brasil em seu benefício próprio e exclusivo. Sabia que os esteios do seu poder, do seu fausto, estavam na terra e na escravidão. Foi o projeto dessa classe que se sagrou vitorioso no contexto da saída do Brasil da condição de colônia. O preço pago pelos brasileiros por o Brasil deixar de ser colônia foi se submeter a essa classe latifundiária e escravista, que se daria em empresa de construção do Estado imperial monárquico à sua imagem e semelhança. Um Estado monárquico consolidado ao longo do século XIX, que tinha alguma coisa do que desejava Bonifácio,
ser conduzido por um grupo seleto de, aspas, ilustrados. Não muitas vezes ilustrados, mas com certeza um grupo muito seleto, que jamais hesitou de usar de todos os ardis, inclusive a força bruta, para garantir os seus privilégios de classe e manter as camadas populares controladas e a seu serviço. Em 1888, quando finalmente a escravidão foi legalmente abolida no Brasil, o Estado monárquico já não se prestava aos interesses dessa classe, que interrompeu o Império com um golpe de Estado batizado como Proclamação da República. Mas a República do Brasil, controlada pelos herdeiros dos senhores escravocratas de antes, continua elitista, devotada à garantia da concentração da renda, da terra, do poder nas mãos e em benefício dos mesmos estratos superiores, com interdição da maioria da população de acesso à cidadania. Só no século XXI as classes subalternas lograram alcançar o poder de Estado pela via democrática e instituir um governo que as representasse, de feitio legitimamente popular. Mas isso não seria tolerado pelas capas que realmente dominam o país, ciosas de suas prerrogativas ancestrais de classe senhorial. Hoje, às vésperas do marco do bicentenário da independência, a gente precisa estar atento. Nesse momento em que os herdeiros daquelas classes senhoriais escravistas, depois de promover um golpe de Estado chapa branca em 2016, operam a todo vapor para destruir o Estado, as garantias sociais e trabalhistas e as políticas públicas de inclusão arduamente conquistadas pela classe trabalhadora ao longo de 2 séculos. Operam essas classes com afinco contra a soberania nacional ao oferecer os recursos nacionais do país a companhias estrangeiras para produzir uma regressão também inédita nos marcos civilizatórios do país. Não há dúvida de que grupos e empresas colaboracionistas vão entrar em campo no contexto das celebrações, produzindo narrativas apologéticas da epopeia das velhas classes senhoriais, hoje vestidas com a roupa não tão nova assim do modelito neoliberal. Certamente vão aparecer versões edulcoradas do processo de independência, de como ele foi pacífico, ordeiro, benéfico para o povo brasileiro, do quanto a gente deve a homens sábios e heróicos, às instituições monárquicas, à pátria-mãe portuguesa. Versões que se arrogarão serem as verdadeiras histórias, as histórias não contadas, aquela que o seu professor esquerdista de história nunca lhe contou. Desconfie de todas elas. Vai estudar. A memória dos homens e das mulheres, pobres e anônimos, de todas as cores e credos, exige respeito. Mas, sem dúvida, é inegável o papel jogado pela Revolução Liberal em Portugal nos desdobramentos políticos que acabaram culminando na independência do Brasil. O negócio foi que, instigado pela Revolução Liberal na Espanha, irrompeu esse movimento revolucionário na cidade do Porto em 20 de agosto de 1820, que depois foi justamente por isso batizado de vintismo. As chamadas Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa, uma instituição típica do antigo regime e que não era acionada desde 1698, as cortes foram assentadas depois em Lisboa com o objetivo manifesto de dotar Portugal de uma constituição, que não havia, era uma monarquia de antigo regime, e por meio dessa constituição os liberais de ocasião acreditavam que conseguiriam romper com o antigo regime das monarquias de direito divino. Além do juramento da Constituição, entre as deliberações iniciais das cortes estava a exigência do retorno imediato do rei de Dom João para Lisboa. Em abril de 1821, cedendo às pressões das cortes, Dom João partiu para Lisboa, deixando Dom Pedro como príncipe regente do Reino do Brasil. O velho rei acabou esvaziando o tesouro público que tinha de dinheiro nos cofres quando voltou para Portugal, e o Brasil ficou numa situação bem calamitosa. O conflito de interesses entre as duas partes ficou escancarado em setembro de 1821, quando as cortes emitiram decretos que alteravam a organização do Reino do Brasil. A criação das províncias vinculadas diretamente a Lisboa esvaziava o poder do Rio de Janeiro. Além disso, determinava um regresso imediato de Dom Pedro para a Europa. Essas ordens foram acatadas pela maioria das províncias brasileiras, mas provocou fortes reações nas elites, nos potentados do centro-sul do Brasil, que passaram a se mobilizar contra as exigências de Portugal em torno do regente,
do Dom Pedro, que subitamente foi alçado a protagonista desse drama político. Esse conflito girou em torno da disputa pela hegemonia política do Império, especialmente no que tange à organização administrativa do Reino do Brasil e da sede decisória da monarquia portuguesa. Por não existir à época um corpo político autônomo, Brasil, nem qualquer tipo de identidade nacional de brasileiros, faz pleno sentido o entendimento do Sérgio Buarque de Holanda de que o 7 de setembro vai constituir, nas palavras do Sérgio Buarque, um simples episódio de uma guerra civil portuguesa e onde se veem envolvidos os brasileiros apenas na sua condição de portugueses do aquém-mar. O adversário comum está agora, de Sérgio Buarque, claramente nas cortes de Lisboa. As capitanias do Brasil, né, que viraram províncias a partir de determinações das cortes, enviaram delegações para as cortes extraordinárias. Note-se bem, eram deputados de cada uma das províncias, representantes da Bahia, de São Paulo e assim por diante, e não representantes do Brasil. A dinâmica das cortes foi levando passo a passo a um beco sem saída. A dificuldade maior se centrava na questão da distribuição do mando do governo nesses territórios distantes separados pelo Oceano Atlântico. Até então as discussões iam caminhando bem ou mal, né, mas caminhavam no sentido da construção de um novo império liberal transoceânico na forma de uma fluida e nunca definida monarquia dual. Mas a coisa degringolou. A pressão dos grupos de interesse para a permanência do príncipe e a ferrenha oposição a ela por parte das cortes de Lisboa podem ser entendidos como um turning point, né? O ponto a partir do qual não tinha mais retorno em relação à separação. Dali para frente, as possibilidades de entendimento foram evaporando. A partir daí também, a capacidade de arregimentação e de liderança dos irmãos Andrada, especialmente José Bonifácio, foi decisiva para a unificação dos discursos dos, aspas, brasileiros, dos diversos grupos de interesse localizados no centro-sul do Brasil, revestindo-se o príncipe, a partir de agora, de um papel político que ele não tinha, que era totalmente estranho para ele. A simbologia que se construiu em torno do fico, né, o famoso dia do fico, 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro decidiu não obedecer às ordens e voltar para Lisboa, é testemunha desse fato. O vintismo traz a marca profunda, né, mais uma vez, de um evento sitiado nessas duas eras, né, na dissolução do antigo regime, na emergência desse mundo liberal, uma época de transformações aceleradas. Os propósitos da Revolução de construir um ordenamento jurídico pautado nos novos princípios liberais enfrentaram limites e contradições, como expresso na própria ideia de cortes, no termo cortes, né? Por mais que se adjetivasse essas cortes de novas, de diferentes, se trata de um instituto típico do antigo regime. Desse mundo em dissolução, iria emergir uma nova ordem, dentro da qual os altos estratos da pirâmide social iam permanecer nos seus lugares de mando, e pelo menos iam lutar com todas as forças para continuar nos seus lugares privilegiados. A classe de homens brancos, ricos, latifundiários e grandes comerciantes, que diante do fracasso da construção da monarquia dual negociada pelos deputados nas cortes em 1821-22, essas elites que assumiram um projeto de independência, essa classe se forjou do encontro prévio das duas configurações sociais distintas, facultado pelo estabelecimento da corte no vice-reinado do Brasil. A nobreza portuguesa migrada com Dom João e os potentados, os endinheirados locais, né, os argentários residentes na Praça Mercantil do Rio de Janeiro. Esse fato explica muito do caráter conservador da independência do Brasil em relação às independências da América Latina. Nesse ponto se distinguia o processo emancipatório português do que aconteceu nas vizinhas da América Espanhola, que se fragmentou em inúmeros países independentes que, além de adotar o regime republicano,
aboliu imediatamente o trabalho escravo, com exceção de Cuba e das Antilhas. A permanência do herdeiro da Casa de Bragança no Brasil significou um importante vetor da construção da unidade do país, que a rigor só se consolidaria lá para meados do século, por volta de 1850, depois que acalmaram as turbulências do período regencial. A proclamação formal da independência a 7 de setembro de 1822 não encerrou o processo da emancipação política brasileira. Logo se levantaria com grande força o chamado Partido Português, mostrando as suas posições conservadoras. Esse grupo oposto à separação foi de imediato imobilizado, mas voltou com força total, lutando pelo espaço perdido. Logo eles adeririam ao absolutismo, elegendo Dom Pedro I como instrumento de suas reivindicações. Dom Pedro, que tinha impulsos absolutistas muito evidentes. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.